Muito boa tarde. O Governo comprometeu-se a melhorar e a aperfeiçoar o regime das autorizações de residência por investimento, ARIs, por vezes mais conhecidas como vistos gold, e está hoje a cumprir esse objetivo e a fazer uma apresentação dos diplomas que serão remetidos para o Parlamento. As autorizações de residência por investimento já fizeram cerca de 2 anos de funcionamento e a nossa disponibilidade para melhorar e aperfeiçoar o regime, desde logo inscreve-se num princípio de avaliação de políticas e, por outro lado, beneficia do debate que surgiu na segunda metade do ano de 2014. Queria chamar a vossa atenção que o regime dos chamados vistos gold trouxe para Portugal, até ao final de janeiro, mais de 1.270 milhões de euros de investimento e deixou no nosso país mais de 100 milhões de euros de impostos. Ou seja, estimulou o investimento privado e trouxe receita para o erário público. Ajudou a dinamizar, sobretudo, o mercado imobiliário, que estava numa situação muito crítica, e por isso contribuiu para a retoma da economia na devida proporção. O regime é, em todo caso, melhorável, como o Governo disse desde o início, nomeadamente quanto às suas garantias de fiscalização, e é aperfeiçoável do ponto de vista do foco e do âmbito da sua aplicação. Chamo ainda a atenção, do ponto de vista de contexto, que há cerca de 13 ou 14 países da União Europeia com regimes de autorizações de residência ligadas a investimento que são semelhantes ou até, em certas áreas, iguais, sem tirar nem pôr, àquele que Portugal aprovou. Espanha, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Áustria, Roménia, Hungria, Chipre, Letónia, Bulgária, República Checa, Malta, Holanda e Portugal, como vos disse. É por isso, para nós, bastante evidente que a atração de riqueza que se pode fazer por esta via, que não vier para Portugal, irá, evidentemente, para outros países que concorrem legitimamente connosco, do ponto de vista de um sistema semelhante ou até igual. Por fim, queria chamar a vossa atenção que os chamados vistos gold são apenas um de vários instrumentos de captação de investimento, não sendo sequer o principal. Existe, como sabe, do ponto de vista societário, a redução do IRC, existem incentivos contratuais negociados com as agências públicas, existe o Código Fiscal de Apoio ao Investimento e existe o Sistema de Tributação de Não-Residentes, para vos dar alguns exemplos. Também é verdade, e convém lembrá-lo, que há bastantes anos que existem na nossa legislação autorizações de residência, mais de 10 tipos diferentes de autorização de residência, e não apenas em razão de investimento. Existem autorizações para estudantes, para estagiários, para voluntários, para investigadores, para desportistas, para empreendedores, e existem há bastantes anos. Quais são os objetivos centrais da reforma que o Governo proporá ao Parlamento? São 2, no essencial. Em primeiro lugar, garantir uma maior fiscalização, tanto na instrução como na decisão de atribuir os chamados vistos gold, fiscalização interna e fiscalização externa. Em segundo lugar, abrir o leque de possibilidades oferecidas pelos chamados vistos gold, tendo em atenção uma economia que já está a crescer e uma ideia de investimento que inclui o imobiliário, mas vai para além do imobiliário
e abre oportunidades de obter financiamento e investimento noutros setores importantes do nosso desenvolvimento. Do ponto de vista destes dois objetivos, eu destacaria relativamente a uma fiscalização reforçada tanto na instrução como na atribuição dos chamados vistos gold. Eu destacaria 7 elementos importantes na reforma que nós propuremos. Desde logo, haverá uma auditoria regular da Inspeção-Geral da Administração Interna ao sistema dos vistos gold, e essa auditoria regular terá recomendações e conclusões que serão comunicadas à primeira Comissão da Assembleia da República e publicadas no site do Governo. Trata-se, portanto, de uma maior e mais regular fiscalização externa. Existirá, na sequência, aliás, de recomendações que foram feitas pelo relatório da IGAI, um manual de procedimentos interno, elaborado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteira, harmónico e coerente para todas as entidades, relativamente à forma de tramitar os processos de autorização de residência para a atividade de investimento. Tornam-se claras, ou mais claras, mais precisas, as competências do grupo de acompanhamento que vai, como o nome indica, acompanhando a evolução do sistema. Ou seja, os diplomas tornam mais precisa e mais exata a definição de algumas matérias que anteriormente poderia ficar sujeita a uma interpretação desse grupo de acompanhamento. Por outro lado, haverá maior descentralização na instrução do processo. Ele passa a ser mandatoriamente instruído nas direções regionais do CEF, que são territorialmente competentes. A decisão compete ao Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas é precedida de uma proposta feita pelo Diretor Regional competente. Ou seja, no próprio processo interno, para além da palavra decisiva, naturalmente, do Diretor do CEF, como a instrução é feita nas delegações regionais, a proposta será feita pelas direções regionais e depois o Diretor Nacional decidirá. Finalmente, aponta-se para uma possibilidade formal de verificação consular de meios de prova quando o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras o entenda relevante, que significa um maior aproveitamento da nossa rede externa. E, por fim, torna-se obrigatória a apresentação da caderneta predial, o que permite comparar o valor de aquisição do imóvel com o valor patrimonial tributário. Isto, naturalmente, no que diz respeito à área do imobiliário. Estas são, diria eu, as 7 alterações principais do ponto de vista de garantir um nível de fiscalização interno e externo, anterior e posterior, que é reforçado através das alterações que vamos propor. Relativamente ao segundo pilar desta reforma, ela tem a ver com a abertura de possibilidades através das autorizações de residência por atividade de investimento, que incluem naturalmente o imobiliário, mas vão para além do imobiliário. E aí, o que é que basicamente se propõe? Propõe-se que exista a possibilidade de concessão de autorização de residência por
transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, aplicado em atividades de investigação científica, ou seja, ciência, integradas no Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Inclui-se também a possibilidade de concessão de autorização de residência pela transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, aplicados em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do património nacional, ou seja, cultura. Abre-se ainda a possibilidade de concessão de autorização de residência pela aquisição de bem imóvel com realização de obras de reabilitação urbana, num montante que seja igual ou superior a 500 mil euros. Trata-se, portanto, de, também através das autorizações de residência por atividade de investimento, dar uma resposta mais focada, não apenas à compra e venda de propriedades, mas também a uma questão em que o Governo tem apostado bastante, que é a realização de obras de reabilitação urbana. Queria chamar a atenção nestes três pilares que enunciei para o facto de os valores de referência se manterem todos idênticos, 1 milhão de euros na transferência para aquisição de ativos financeiros, meio milhão de euros na aquisição de propriedades ou na reabilitação urbana. No caso da ciência e da cultura, o valor é 350 mil euros, precisamente pela diferente natureza mais específica que têm estas atividades. Queria ainda chamar a atenção para uma outra alteração que o Governo decidiu propor, até em atenção a este pilar que é a reabilitação urbana, e que é o seguinte: nós proporemos uma discriminação positiva para os investimentos que se verifiquem em territórios de baixa densidade, ou seja, NUT 3, com menos de 100 habitantes por quilómetro quadrado, ou um PIB per capita inferior a 75% da média nacional. Dito de uma maneira mais compreensível, trata-se de procurar criar condições para que as autorizações de residência por investimento não se concentrem exclusivamente nas grandes cidades e possam chegar e ser utilizados por territórios com menor densidade e, no fundo, menor concentração de rendimento ou de riqueza. Esta redução de 20% aplica-se às alíneas pertinentes naturalmente. Por fim, aproveita-se ainda para, no regime relativo aos estrangeiros, abrir uma outra possibilidade diferente, que tem a ver com o regime da lei de estrangeiros, quanto ao pedido de autorização de residência temporária para usufruir de um período de 1 ano no máximo para projetos profissionais compatíveis com as qualificações daqueles que concluem os mestrados e doutoramentos nas universidades portuguesas. E, portanto, são estas, basicamente, as alterações, repito, que visam garantir um reforço da fiscalização interna e externa, anterior e posterior do sistema dos vistos gold e, por outro lado, abrir a possibilidade de vistos gold para outro tipo de atividades que incluem o imobiliário, mas vão além dele, nomeadamente investimentos na área da ciência, na área da cultura, na área da reabilitação urbana, dando-se ainda a oportunidade de
concelhos, municípios mais pequenos, com um PIB per capita inferior à média nacional, em determinadas condições, poderem aceder mais facilmente a este tipo de investimentos, que obviamente dinamiza as respectivas economias. Nós enviaremos para o Parlamento os diplomas, que são 2, para que haja uma compreensão completa desta matéria. Por um lado, a proposta de lei com as alterações ao regime de estrangeiros e, por outro lado, o anteprojeto de decreto regulamentar, onde uma parte destas matérias e destas alterações ficará inscrita. É isto, basicamente, que tínhamos para vos dizer nesta apresentação. A minha pergunta é muito simples. Acha que com estas alterações à fiscalização e ao regime dos vistos gold fica impedido de forma cabal escândalos da natureza daquele que veio a público com a chamada Operação Labirinto, que já tem 11 arguidos, 5 deles em prisão preventiva? Obrigado. Como há de imaginar, nenhum membro do Governo pode comentar processo em concreto em nome de um princípio muito saudável chamado separação de poderes. Chamo, em todo caso, a atenção que, como alguém dizia, não é por ter havido um problema nas cartas de condução que se acabou com as cartas de condução. Não é por ter havido um problema nas baixas, que às vezes têm fraudes, que se acaba com o sistema de baixas médicas. E também não é, naturalmente, eu acho que é preciso separar aquilo que é a árvore daquilo que é a floresta. O regime trouxe 1.270 milhões de euros de investimentos para Portugal. Há mais 13 países que concorrem connosco na atração desses investimentos. O que esta reforma propõe é uma melhoria do sistema de fiscalização anterior e posterior, interna e externa, e uma amplitude na utilização das autorizações de residência contra investimento, por investimento, que vai além do imobiliário, embora inclua o imobiliário. Boa tarde. Gostaria de colocar 2 questões muito rápidas. A primeira é saber que propostas exatamente é que esta proposta do Governo incorpora por parte da oposição. Se teve em atenção ou ouviu, nomeadamente, a proposta de António Costa, fez saber que seria desejável utilizar parte destes investimentos para um fundo a ser gerido por uma entidade pública para poder proceder à capitalização de empresas em dificuldades económicas, e durante quanto tempo é que são atribuídas estas autorizações de residência? Se são só durante o período de investimento ou algo mais do que isso? O Governo manifestou desde o início uma disposição ou uma atitude. Estamos disponíveis e a nossa atitude será aperfeiçoar e melhorar o regime dos chamados vistos gold. Obviamente, estamos atentos ao debate público que se verificou. Escrevemos aos partidos da oposição solicitando contributos. E no debate na especialidade estaremos obviamente atentos às propostas que todos ou alguns entendam fazer, porque as posições em matéria de oposição não são coincidentes nesta matéria. E, portanto, nós teremos o debate na generalidade no dia 12, abrir-se-á um período de debate na especialidade, como é público. Nenhum dos partidos da oposição a quem nós escrevemos entendeu que fora do quadro parlamentar devesse fazer propostas. Teremos de aguardar. Eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, é porque aí também há muitas vezes um equívoco, porque há muito mais autorizações de residência do que as autorizações de residência por investimento, e elas têm um regime padrão. Boa tarde. O regime padrão é exatamente esse, são autorizações de residência temporárias, e aí o regime é o mesmo para todos estes tipos de autorizações de residência. A autorização de residência temporária é concedida para 1 ano e é 2 vezes renovável por períodos de 2.
ou seja, 1 ano mais 2 mais 2. E, portanto, o regime das autorizações de residência por investimento é exatamente este. Há um requerimento para a autorização de residência que, sendo aprovado, autoriza essa pessoa a estar por 1 ano. Ao fim de 1 ano são verificadas todas as condições que são necessárias para ela poder ser renovada e 2 anos depois são novamente avaliadas essas condições até ao fim do período de 5 anos, que é o limite para a autorização temporária de residência. Boa tarde, Patrícia Cerdeira, jornalista da Antena 1. A Dr. Paulo Portas, gostaria de colocar-lhe algumas questões. A primeira, se é possível concluir que o atual sistema era facilitador de toda a conjuntura que o país veio a conhecer no âmbito da atribuição dos ARI. Segunda questão, quem é este grupo de acompanhamento? É liderado por quem? E relativamente à recomendação da IGAI, se há alguma participação do Conselho de Ministros, porque apontava para, no final do processo, o Conselho de Ministros poder ter uma palavra a dizer, portanto, na atribuição ou não de cada um destes processos. Também dizer-lhe que, questionar sobre a situação do IRN. Todos sabemos e já fez saber que não comenta processos, também não é esse o meu objetivo. Gostava de saber se o Governo não entendeu importante criar também mecanismos reguladores ao nível do IRN, na representação do Ministério da Justiça, porque todos sabemos que este caso que provoca todas estas alterações tinha conivência, ou alegada conivência com o IRN. Muito obrigado. Patrícia, eu não confundiria a árvore com a floresta. O regime trouxe 1.270 milhões de euros de investimento para Portugal em 2 anos. Se houve um caso ou outro em que alguém abusou, que lhe caia a força da lei e da justiça em cima. Agora, há mais 13 países a concorrer com Portugal com vistos gold ou parecidos. E eu não me parece que seja muito inteligente nós fecharmos a loja para outros países beneficiarem desses investimentos. Primeiro ponto. O grupo de acompanhamento é composto por todas as entidades que têm que dar uma palavra relevante ou têm uma função determinante na instrução e no processo de decisão relativamente às autorizações de residência por atividade de investimento. Isso significa que o CEF tem um papel absolutamente central, porque, como viu, é o diretor do CEF que tem a palavra final e são as delegações regionais do CEF que fazem a instrução e a proposta. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem um papel que é muito importante do ponto de vista da sua rede consular e que é até, se quiserem, também reforçado quanto à obtenção de informações que o CEF considera relevantes. Naturalmente, os organismos competentes, tanto na área da ciência como da cultura, serão chamados a intervir e terão uma participação no grupo de acompanhamento. Talvez a diferença maior é que as competências do grupo de acompanhamento são mais na área da definição de uma estratégia de promoção deste tipo de investimentos do que na área de interpretação de dúvidas. A lei é mais detalhada, se quiser, ou torna-se mais objetivada em relação a questões que admitissem dúvida ou diversas opiniões. E, portanto, o grupo de acompanhamento, mesmo que tenha propostas para fazer relativamente à evolução do regime, são propostas, não são deliberações. Isso são as autoridades que têm que avaliar. E chama a sua atenção para a importância, sobre uma das perguntas que fez, eu chamo a sua atenção para a importância de uma pequena alteração, quando se trata de imobiliário, que é a obrigação de apresentação da caderneta predial, o que permite naturalmente, do ponto de vista da informação, nomeadamente para o investidor, fazer uma comparação, um contraste com a avaliação fiscal que está feita. Mas o Sr. Sachado queria acrescentar, creio eu, alguma coisa relativamente às questões que estavam no IGAI. Não, é sobre essa matéria do preço das habitações. Obviamente que o facto de, ao ser avaliado
o valor tributário e ser considerado o valor das escrituras, sempre que houver uma divergência significativa entre os dois valores, isso permite às autoridades que analisam, eventualmente, participarem a quem de direito para investigar se há ou não alguma razão para aquela divergência, e, portanto, naquilo que falou relativamente ao IRN, resolve-se exatamente por aqui. Quanto à questão das recomendações da IGAI, o facto de se ter optado por substituir o despacho por um decreto regulamentar e se ter permitido que a fiscalização externa seja feita pela IGAI, fez com que todo o regime esteja num nível ainda superior àquilo que era proposto nas recomendações da IGAI relativamente a essa matéria. Boa tarde, Ana Peneda Moreira, sou jornalista da SIC. Falámos aqui das melhorias, há, no entanto, um passado que é preciso ter em conta e eu gostaria de saber que consequências há a retirar desse passado, nomeadamente se, como sugeriu a IGAI, vão ser extraídas certidões para possíveis processos disciplinares a eventuais procedimentos ilegais de alguns funcionários. Para além disso, fazer uma outra questão fora deste âmbito, ou seja, perguntar ao Sr. Ministro Paulo Portas se concorda com o Ministro Marcos Guedes quando disse que considerava infelizes as declarações de Jean-Claude Juncker. É da apresentação do regime das ARIs. Teremos com certeza ao longo desta semana, muito preenchida de eventos políticos e económicos, a ocasião de falar de outras matérias. E eu acho importante que, depois de tanto se discutir a natureza das ARIs, se publicarem informações que são certas e outras nem tanto, relativamente à respectiva moldura legal. Eu acho bastante importante que, quando o Governo, menos de 3 meses depois de o ter anunciado, procurando estar atento ao debate que existiu na sociedade portuguesa, mostrando toda a abertura com os partidos da oposição, porque esta matéria consta de uma lei que é relevante no ordenamento jurídico português. Eu acho relevante concentrar esta conferência de imprensa do ponto de vista daquilo que é a nossa proposta de aperfeiçoamento e de melhoria do regime das ARIs. Agora, eu volto a dizer-lhe isto porque penso, sem nenhuma sem nenhuma restrição, não confundir a árvore com a floresta. Os vistos gold, num momento em que Portugal estava em recessão, num momento em que o imobiliário estava parado, contribuíram seriamente, não só para trazer 1.270 milhões de euros até ao fim de janeiro para Portugal, deixaram mais de 100 milhões de euros em impostos, em IMT, em IMI, em imposto de selo, em taxa liberatória, em IRC, e obviamente ajudaram-nos na retoma. Se há mais 13 países a competir connosco para obter investimento através de autorizações de residência, eu não me parece muito inteligente, por causa da árvore e não da floresta, fechar a loja e entregar essa criação de riqueza a outros países. Ou seja, as árvores que estivessem podres, é podá-las. Agora, o regime faz sentido e faz sentido procurar que possam beneficiar dele atividades importantes na área da cultura, na área da ciência, da reabilitação urbana e também territórios, municípios que até aqui estariam menos em condições, por terem menos rendimento, para aceder a este tipo de investimentos. É basicamente isto. Agora, eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que lhe pode dar uma informação precisa, porque o Governo tirou as consequências que tinha a tirar nessa matéria. Sobre a auditoria da Inspeção-Geral da Administração Interna, como é público, o relatório foi enviado para o Ministério Público. É também de conhecimento público que há 2 inquéritos a correrem também na IGAI.
e naturalmente que serão retiradas todas as consequências desses inquéritos que estão a correr. A IGAI é uma entidade independente e, portanto, deve continuar a desenvolver o seu trabalho com essa independência. Cabe ao Ministério, no final dos processos, analisar as conclusões e as recomendações da IGAI e tirar delas consequências, como tirou em relação àquele que já está concluído, que é o da auditoria aos procedimentos de concessão de vistos gold. Boa tarde, Maria Lopes, Jornal Público. Gostaria de saber se há alguma perspectiva de qual é que é o investimento que possa ser angariado ainda este ano e gostaria também de saber do Dr. Paulo Portas sobre a questão da Feira de Milão, se a não participação de Portugal é ou não já um dado adquirido. Obrigada. E quais as razões? Obrigada. Olha, isso eu respondo noutro fórum, que não este, e a resposta é muito elementar e inteiramente razoável, mas teremos que aguardar por outra possibilidade. No caso das estimativas, eu tenho visto alguma gente que se tornou muito crítica dos vistos gold nas últimas semanas criticar uma certa descida nos pedidos de vistos gold. Ora, como Portugal concorre com mais 13 países em atrair investimento através de autorizações de residência, eu acho possível que tenha havido alguma incerteza sobre o futuro do sistema português. Essa incerteza ficará clarificada com os diplomas que o Governo apresentará e com o trabalho que o Parlamento fará e, portanto, eu não me parece que Portugal deva contribuir para perder um instrumento, apenas um entre vários, de atração de investimento. O tempo dirá. A Rádio Renascença, creio eu, estava a pedir há bastante tempo. Obrigada. Eunice Lourenço, Rádio Renascença. Queria saber, em primeiro lugar, tinha sido anunciada a presença da Sra. Ministra da Administração Interna nesta conferência de imprensa, porque é que não está? E se em termos de articulação entre ministérios, há algum mecanismo que passe a melhorar essa articulação, tendo em conta o que se aprendeu com este processo das autorizações de residência? Queria também perguntar se há algum tipo de expectativa quanto à discriminação positiva para o investimento em territórios de baixa densidade, se o Governo conta de alguma forma contrariar a desertificação e repovoar, voltando assim aos tempos de Dom Sancho I. Sim, claro. Eu agradeço as suas perguntas, mas dou-lhe uma resposta muito prática. A Sra. Ministra da Administração Interna, que como há de imaginar, sendo o MAI quem tem a tutela do CEF, foi absolutamente decisiva em toda esta reforma, só não está aqui porque tem compromissos de agenda que são inadiáveis, mas estará no Parlamento e eu também estarei, entre outros, no próximo dia 12. Portanto, a sua questão tem esta resposta que é tão prosaica quanto isto. Devo dizer que houve um excelente trabalho de coordenação entre muitas entidades e muitos ministérios e que eu quero aqui sublinhar e agradecer. Desde logo ao Ministro da Presidência, ao Ministério da Administração Interna, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Educação, à Secretaria de Estado da Cultura e também ao Ministério Adjunto na questão e desenvolvimento regional. E também ainda ao Ministério do Ambiente. Portanto, como há de imaginar, envolveu todos estes ministérios. E foi possível fazer um trabalho, também quero agradecer aquilo que o Sr. Secretário de Estado, João Almeida, o papel dele na coordenação das várias posições das várias Secretarias de Estado. Ou seja, só se pode encarar uma reforma como a dos chamados vistos gold, que pretende, aliás,
torná-los, com certeza incluindo o imobiliário, mas focá-los para investimentos que não tenham apenas a natureza de imobiliário, com a colaboração de muitos departamentos do Estado. E isso foi isso tem uma expressão no chamado grupo de acompanhamento. No grupo de acompanhamento, todas as entidades que são relevantes ou pertinentes, seja do ponto de vista da decisão, seja do ponto de vista da certificação, seja do ponto de vista do parecer, estão sentadas à mesma mesa e o objetivo é o mesmo. Relativamente à questão do interior, a opção, sobretudo tendo nós incluído uma linha que visa fomentar investimento em reabilitação urbana e em recuperação de património, a inclusão dos chamados territórios de baixa densidade, ou seja, municípios mais pequenos, municípios com menor poder de compra, municípios com menor concentração de populações, é coerente com a reforma do IRC e com o Código Fiscal de Apoio ao Investimento, que apontam para majorações, nomeadamente de quem investe no interior. Eu, aliás, sem grande sucesso mediático, confesso, sexta-feira passada, fui bem testemunha disso, porque vi 300 postos de trabalho criados em Nelas no último ano e mais outros 300 a criar até ao final de 2016, precisamente, entre outras razões, porque existem majorações para quem invista no interior e ainda mais para quem invista no interior e crie emprego no interior. E, portanto, com toda a franqueza, acho que é coerente e é linear. Não sei se chega para Dom Sancho.